Mas olha, a gente vai falar de outros pontos aqui agora, hein, Diogo? Porque hoje saiu pesquisa Quest, aqui para o estado de São Paulo, para o cargo de governador. E a gente tem aí uma liderança com folga do governador Tarcísio, para cima do segundo colocado nas intenções de voto, que é o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas a gente tem uma revelação também. Kim Kataguiri, que está mirando aí em 8%, se não me engano, já apareceu com cerca de 5%. E o Kim disse o seguinte, que se até a data da convenção partidária, que é aquela data que os partidos têm para oficializar as candidaturas dos seus representantes, ele alcançar em torno de 8% das pesquisas, ele vai se candidatar, ele vai deixar o cargo de deputado e vai se candidatar. O que você achou dessa pesquisa como um todo, Diogo? Alguma surpresa para você? Não chega a ser surpresa para mim. A eleição no estado de São Paulo, embora nenhuma delas a gente possa dizer que já está resolvida, ela está caminhando desde que a gente vem olhando de uma maneira bastante estável. Sabe? Não temos novidades, eu não vejo possibilidade de novidades importantes aqui, porque é curioso, o Tarcísio, se a gente perguntar para as pessoas quais foram as grandes entregas dele, quase ninguém responde coisas consistentes. A Enel. A Enel não é dele, né? A Enel é uma excrescência que merecia um programa um dia, porque é inacreditável lá em Brasília decidirem as 5.560 cidades desse país que concessionária vão usar. Mas eu vejo que mesmo que as pessoas não apontem grandes feitos, as pessoas não têm queixas, pelo menos queixas importantes. Há queixas setoriais. No setor policial há uma queixa importantíssima até, mas são mais pontuais essas queixas. Então eu acho que isso faz a coisa caminhar naturalmente. O paulista tem se mostrado mais ou menos conservador no sentido de não querer grandes mudanças. Nós vimos um tempo longo de PSDB no Estado, com estabilidade, poucas possibilidades de pessoas entrarem. E agora houve uma quebra disso, um cansaço do PSDB, uma troca, e me parece que o Tarcísio entra para uma era de razoável também estabilidade, desde que as coisas caminhem bem. Por isso eu acho pouco provável que tenha mudanças importantes. Mas você acha que nesse contexto o Kim sai a candidato? Eu acho que não sai, eu não posso dizer como torcedor aqui, mas eu acho que ele não deveria sair, porque como parlamentar, ele tem um posicionamento muito importante, na minha opinião. Muitas vezes eu discordo dele, quero deixar bem claro. Não é que eu falo, é o candidato perfeito do não sei o quê. Blá, blá. Ele tem posicionamentos que chacoalham um pouco aquela mesmice do Congresso Nacional. Isso é bom. Projetos de lei, muitas vezes, impossíveis de serem levados adiante, mas são projetos que provocam a reflexão, o pensamento. Então, acho que ele tem muito a fazer como parlamentar. Possibilidades de se eleger como governador, baixíssimas, pelo que eu falei antes. Então, ele seria bom, porque ele pode ter seus 10%, 12%, e com isso fazer uma boa bancada de deputados federais e estaduais. Mas ele está abrindo mão de um trabalho que ele vem fazendo lá como deputado federal. Então, me parece que poderiam pensar em outra pessoa que, com o apoio do Kim, etc., viesse ocupar esse espaço. Não, e Diogo, você sabe que eu abri aqui a pesquisa e tem um dado que para mim é absolutamente relevante e explica muita coisa sobre como a sociedade tem visto o processo eleitoral como um todo. E esse é um fenômeno que eu já havia notado também nas últimas eleições, não só para prefeito, mas também na última eleição presidencial. Veja só, a gente tem um cenário aqui que o governador Tarcísio de Freitas tem 38% das intenções de voto, enquanto o ex-ministro Fernando Haddad teria 26%. Ou seja, a gente tem aí uma diferença de 12 pontos percentuais ali, ressalvada a margem de erro, né? Mas olha isso, eu tenho 13%, ou seja, mais do que a diferença entre eles, de indecisos. E mais 13% que diz que vai votar branco ou nulo. Ou seja, tem uma camada ali de 26% dos eleitores, entrevistados, obviamente, que não sabem em quem votar ou que não querem votar em nenhum desses candidatos. E esses 26% são muito superiores à diferença que a gente tem entre os dois primeiros candidatos. Ou seja,
esses indecisos têm o poder de mudar o resultado das eleições. Sem dúvida, tem poder fortíssimo de mudar as eleições se eles estiverem numa única posição, mas dificilmente vão estar. Eu, a minha vida toda, andando muito por esses rincões que andei, por questão das minhas atividades profissionais, e sempre interessado em questões políticas, eu aprendi uma coisa com o cidadão, especialmente o mais da roça, o mais chamado de rústico, o que muitos dizem ser o menos instruído, o que a gente vê que na verdade não é isso. A gente perguntava meses e meses antes de uma campanha: quem vai ganhar uma eleição? Eu estou falando desde o tempo de Mário Covas, de Paulo Maluf, lá de trás. Quem você acha que vai ganhar? Ou melhor, quem você vota? E ele respondia, se a gente prestasse atenção: o Covas ganha, né? O Maluf ganha, né? O que ele estava dizendo? Não pense que eu sou ignorante. Eu estou acompanhando. Eu sei que a tendência apontada é que o Covas ganhe, ou que o Maluf ganhe, e assim por diante. Mas, então, ele mostrava o conhecimento. Ele não queria mostrar o desconhecimento, que é o não sei. Agora, se a conversa fosse mais adiante, aí que eu aprendi a perguntar melhor, e tá certo, entendi e tal. Agora, e a sua vontade? Você já decidiu? Não, eu ainda não resolvi, eu quero entender um pouco mais. Então, eu acho que nós estamos nesse momento aqui. As pessoas estão, por enquanto, começando a pensar mais sério para presidente. Para esses, muitos já decidiram, até porque as opções são menos, os notórios são poucos. Para governador, ninguém pensou a fundo, a não ser quem é politizado demais. Então, eu acho que esse número de indecisos é compreensível. Agora, se você olhar as pesquisas qualitativas que tem por aí, elas mostram também que as pessoas não estão insatisfeitas de uma maneira importante no estado de São Paulo. Eu acredito que tem aí uma aprovação razoável do governador Tarcísio. Ele é uma pessoa que transita ali entre os 50%, 40 e tantos por cento de aprovação. Aí tem aqueles que não opinam e tem os que reprovam peremptoriamente, que são pessoas que muito provavelmente são mais ligadas à esquerda. E as pautas sociais e as questões de violência policial, que tem sido um assunto recorrente no estado de São Paulo. Mas, de todo modo, eu acho interessante a gente abordar isso, porque muitas vezes os eleitores falam: vou votar em qualquer um mesmo, meu voto não vai fazer diferença. Mas o bolo de pessoas que acham que o voto não vai fazer diferença, na verdade, fariam muita diferença. Faria sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa que o nosso eleitorado ainda não percebeu. O cidadão é mais que um eleitor, se ele quiser. Ele é um participante ativo da política, se ele se envolver com seus candidatos. Até para governador, mas principalmente para prefeito, que ele faz um tanto, para vereador, para deputado estadual e federal. Ele precisa buscar uma proximidade cada vez maior com esse candidato, uma cobrança, um acompanhamento que acho que é super, super possível, e aí vem vindo essa participação mais intensa. Agora, tem um ponto que pode surpreender o Tarcísio. Ele, na minha opinião, não é propriamente um grande político. Ele não faz política como o Geraldo Alckmin fazia, como muitos outros faziam. Ele não se, como o João Dória não fez da mesma maneira também. Ele é um ator importante no cenário político, ele tem sua força, ele sabe lidar com câmaras, com redes sociais, tudo isso, mas ele não tem aquela paciência de receber um prefeito para tomar um cafezinho, para conversar um pouquinho, para jogar uma conversa fora, sabendo que às vezes não vai chegar em nada específico. Agora, esse relacionamento aproxima demais do prefeito, do vereador local e do eleitor também. Isso ele não faz. Aí ele pode se surpreender, especialmente se ele não perceber que o PSD tem mais de 200 prefeituras no estado de São Paulo. Esses partidos são importantes de uma maneira sincera, verdadeira, abraçada, e aí ele não está trabalhando muito bem, na minha opinião. Olha, tem uma pergunta aqui da nossa audiência que eu também tenho essa mesma curiosidade. Então, eu vou jogar para você, Diogo, porque você que é o especialista nisso. Ó, as pesquisas ainda têm... obrigada, Dalton, pela pergunta. As pesquisas ainda têm a mesma relevância que antigamente? Porque nas últimas eleições, e isso é verdade, a gente teve uma distorção importante entre o que era dito nas pesquisas e o que realmente aconteceu nas eleições.
Acho que tem super importância, Dalton. Acho que até mais, porque a tecnologia, os erros vão ensinando os institutos a fazerem a coisa melhor. Indiscutivelmente, desse monte de institutos de pesquisa que nós temos, eu não tenho dúvida. Alguns são tendenciosos, claro que sim. Alguns são, seja no sentido figurado ou no sentido específico, comprados por interesses, sim, isso é até do ser humano. Agora, se você pegar da média deles, dá para ter uma ideia. O importante é lembrar o seguinte: a pesquisa é um retrato tirado ontem e divulgado hoje. Então já tem uma certa defasagem, porque é o retrato de ontem, não de hoje. E aí, pensa você, Dalton, falamos agora há pouco, quantas pessoas de fato decidiram que vai votar? Quantas pessoas vão mudar sua opinião na última semana? Como que a pesquisa pode acertar o que vai acontecer? Esse é que é o ponto. A gente fica achando que a pesquisa, ela diz, as urnas vão ser assim. O que ela diz é, com base na foto que eu tirei ontem, se nada mudar, o que eu estou te contando hoje poderá se repetir amanhã. Mas veja que é um tempo aí, né? Não, e inclusive, gente, como eu amo a participação de vocês, eu acho que essa é uma pergunta interessante para a gente fazer e para vocês responderem aqui no chat para a gente conversar. Vocês estão abertos a mudar de voto de hoje até a data das eleições? Ou vocês, claro, os que já estão com o voto definido, tá? Seja para presidente, seja para governador, mas existe algo que poderia acontecer nesses próximos meses que transformaria o voto de vocês? Ou é algo tão sacramentado como uma cláusula pétrea? Me contem o que faria vocês mudarem de candidato a essa altura do campeonato. E você, Diogo, você acha que ainda é capaz de mudar de voto? Sem dúvida alguma. Vou trazer um exemplo clássico que nós tivemos há pouco tempo, nas últimas eleições na cidade de São Paulo. Quem acompanhou, e o Brasil inteiro acaba acompanhando de alguma maneira a cidade de São Paulo, porque é a maior cidade do país e a cidade com maior quantidade de dinheiro também. A gente tinha 3 candidatos. Para mim não havia dúvida que, no primeiro turno falando, 3 dias antes das eleições, o Marçal estava fadado aí para o segundo turno. E não acho que houve erro nas pesquisas que entre o que as últimas disseram e o que aconteceu acabou sendo diferente. O Pablo Marçal era uma surpresa que, para o bem, para o mal, as pessoas gostassem ou não, o eleitor estava mostrando que queria dar uma virada de mesa, alguma coisa assim, na cidade de São Paulo. E ele estava sendo a figura. Aí ele veio com aquele laudo falso lá, aquela lambança toda, isso mudou o cenário. Então, fica claro, as pesquisas indicavam algo que parecia ser real, o eleitor mudou de ideia, boa parte deles. Eu escutei muita gente dizendo, no sábado antes da campanha, dizendo, eu ia votar no Marçal, não voto nunca mais nele. E é compreensível, não é? Quer dizer, não é um eleitor volúvel, é que ele estava querendo arriscar um voto, porque conhecia pouco. Na hora que viu uma característica criminosa, acho que dá para dizer assim, do Pablo Marçal, ele falou, tô fora, não quero mais. Eu acho que no fim das contas a gente tem ainda os próprios debates, a própria apresentação das propostas. E quem assistiu o programa amanhã, a gente teve uma discussão muito legal sobre essa questão do pré-candidato, da pré-campanha, não poder falar sobre propostas. E eu acho que o que a gente tem hoje ainda é um cenário de incerteza, não por você não saber o que você quer, mas porque a gente não sabe o que cada candidato está propondo de maneira mais objetiva. Então, eu acho que isso pode se alterar ao longo do tempo. Muito embora, eu acho que muita gente, e vocês também comentem aí para a gente conseguir conversar sobre isso. Eu acho que muita gente, em especial no segundo turno, tem o antivoto. A pessoa não está votando porque ela gosta daquele candidato, ela está votando porque ela odeia o outro. E esse antivoto que é o perigo. Porque você está votando sem pensar muito naquilo que aquele candidato está te propondo. Você só simplesmente rejeita o projeto de país que o outro está propondo para você. Eu acho super válido o antivoto. Acho mesmo. Não estou discordando de você, Não. você vai ver. Acho extremamente válido, porque é aquela coisa, algo eu tenho certeza, este eu não quero mais. Por exemplo, ou este não é nem eu não quero mais, eu já conheci de outros tempos e eu não quero. É a primeira decisão. É mais fácil decidir o que eu não quero. Eu fico me pensando numa loja, eu vou escolher uma camisa para comprar.
algumas cores que eu falo, não, essa eu não quero, essa eu não quero, essa eu não quero. Às vezes é a forma de resolver. Resta um. Ou vai no resta um, ou mesmo que restem 2 ou 3 cores, fica um pouquinho mais fácil para resolver. Eu penso muito assim. Então acho que cabe na política. Agora, o que eu não entendo, Ana, e é por isso que eu digo que eu concordo com você, é no primeiro turno o sujeito falar, esse eu não quero. Então eu vou no mais próximo, no segundo colocado. Se é que não quer o primeiro, vamos dizer. Mas por quê? Esse você não quer. Então, tirou um, vamos buscar o resta um. Agora, desses que sobraram, qual você não quer? Vai tirando. Às vezes você chega num que você fala, puxa vida, agora esse eu não gosto muito. Mas eu não gosto muito, é muito melhor do que eu não quero, tá certo? É difícil a gente gostar de um político, né? Infelizmente, tem pessoa que acaba virando ídolo, fã de político. Eu preferia que ninguém fosse e que todo mundo fosse criterioso nesse sentido. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum corte e ficar por dentro de tudo o que acontece na política. Deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ver isso.